Se você sonha em ser aprovado num concurso público, uma das dúvidas que você tem, ou com certeza virá a ter, é a seguinte: o que os aprovados fizeram no Natal, na época em que eles eram concurseiros e estudavam para concurso? Eles estudaram? Eles se isolaram? Eles confraternizaram como pessoas normais? O que eles fizeram nessa época do ano? E isso nos leva a uma pergunta muito importante. O que é o certo a se fazer nessa época do ano? Existe um certo e errado com relação aos estudos para essa época de Natal e Ano Novo? E depois de 15 anos mentorando alunos, eu cheguei à conclusão de que sim, existe resposta certa para essa pergunta. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. A propósito, meu nome é Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e pesquisar sobre técnicas e estratégias de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Vamos lá? Bom, sobre estudar ou não no final do ano, depois de acompanhar mais de 1.700 alunos individualmente ao longo dos anos, eu cheguei à conclusão de que sim, existe resposta certa para essa pergunta. Porém, não é uma única resposta certa, porque a depender da etapa em que você estiver na sua preparação, se você for iniciante, ou intermediário, ou avançado, ou de repente se você vem estudando há bastante tempo com consistência, ou talvez se nos últimos 2 meses você veio realmente patinando nos estudos, vacilando muito, dependendo de cada uma dessas situações, haverá uma resposta correta para essa grande pergunta do vídeo de hoje. Então, imagine essa primeira situação hipotética. Você nunca estudou para concursos e justamente escolheu o Natal para começar a se empenhar nessa trajetória. Se você é uma pessoa que gosta de Natal, uma pessoa para quem o Natal tem algum significado especial, não necessariamente religioso, mas aquele momento, aquele período da sua vida em que você confraterniza com a sua família, que você encontra seus familiares, passa um tempo junto. Se você for uma pessoa assim e não começou a estudar até essa época, eu recomendo seriamente que você espere o Natal passar e as festas de Ano Novo para daí começar de consciência livre e sem nada te atrapalhando para focar e engrenar nos estudos. Agora imagina essa segunda situação. Você já estuda há um tempo, por exemplo, há um ano mais ou menos, vinha numa boa sequência de estudos, sem interrupção, com assiduidade, com disciplina, e aí, depois desse período, pum, chegou a época de Natal. E aí vem então a grande pergunta: o que você deve fazer nessa situação? Cara, todas as pessoas, sem exceção, precisam de um descanso ao longo da preparação. E para muitas pessoas, inclusive para mim, existe alguma coisa diferente na atmosfera, talvez, nesse período entre Natal e Réveillon, que torna o estudo muito mais difícil. Aí você poderia falar: Thomas, mas você fala isso porque você mora em Florianópolis, que é uma cidade turística. Sim, Florianópolis é uma cidade de verão, e nessa época parece que está todo mundo indo para a praia, parece não, todo mundo está sempre indo para a praia a todo momento, todo mundo está curtindo e fica realmente a impressão de que você é a única pessoa que não está aproveitando a vida. Mas eu morei, por exemplo, em São Paulo 5 anos e em São Paulo, durante Natal e Réveillon, a situação era oposta à de Florianópolis, ou seja, a cidade ficava vazia e mesmo assim ainda tinha aquela sensação de que tá todo mundo viajando, todo mundo curtindo e só você ali estudando ou trabalhando, empenhado nos seus objetivos. Então eu acredito que para a maioria das pessoas, estudar ali perto do Natal é realmente mais difícil do que o normal. E como você em algum momento da sua trajetória vai precisar de um descanso, me parece que entre Natal e Réveillon é uma ótima escolha, porque você junta a necessidade de descansar com o fato de que, geralmente, nessa época do ano é mais difícil estudar. E aí você aproveita a situação de que, de repente, você vai receber visita, ou você vai viajar e vai ficar hospedado na casa de algum parente por alguns dias. Todo esse cenário que foge da sua rotina normal de estudos dificulta a constância, né, no seu objetivo. Então, por que não aproveitar toda essa situação para fazer um descanso que é merecido? Eu, por exemplo, na minha época de concurseiro, eu tirei exatamente 1 semana de descanso, exatamente entre o Natal e o Réveillon. E se você, como eu, vinha assiduamente estudando com frequência, com constância, com assiduidade, com resiliência, me parece que é um descanso extremamente merecido e cai como uma luva nessa época do ano. Agora tem uma terceira situação, uma pessoa que de repente já estuda também há um tempo, há um ano mais ou menos, mas ao contrário do exemplo anterior, que a pessoa vinha estudando assiduamente, cumprindo as metas, nessa situação agora, essa pessoa, você poderia, por exemplo, estar patinando há um tempo.
Você estuda há um ano mais ou menos, mas nos últimos 2, 3 meses não conseguiu ter continuidade. Aí você estudava ali 2, 3 dias, ficava 3, 4 dias sem estudar, não cumpria as metas direito. E aí, no meio desses trancos e barrancos, chega o Natal e o Réveillon, chegam as festas de final de ano. O que você deveria fazer nessa situação? Aí você poderia pensar assim, bom, a obrigação desse cara é compensar os últimos 2 meses que ele ficou patinando. Afinal, aproveita que tem férias, tem recesso e tal e recupera o atraso. Só que na minha opinião, se você vinha patinando durante 2, 3 meses até a chegada do Natal, não me parece que vai ser no Natal, nessa época de festas de final de ano, que você vai ter condições de recuperar o atraso. Então, para você que vinha patinando ao longo de alguns meses e algumas semanas, use o Natal para descansar também, para se conectar com a sua família, para, curtir aqueles dias em que todo mundo fica meio junto, preparando a sua cabeça, preparando o terreno para, no início do ano, começar o seu projeto ou dar continuidade ao seu projeto sem interrupções, já descansado, pronto para mais um ano de muita briga no mundo dos concursos. Agora vamos para uma quarta situação. Você já vem estudando há um bom tempo, já construiu uma ótima bagagem e aí, um pouquinho antes do edital, bum, sai o edital do seu concurso. Nesse caso, eu não vejo outra solução a não ser estudar mesmo, de verdade, entre o Natal e o Réveillon. Aproveitar esse recesso e aproveitar o fato de que o seu sofrimento tem data certa para acabar e dar um gás nos estudos, explicar a situação para as pessoas mais próximas e realmente colocar a mente nos estudos e não pensar em mais nada. Claro, você não precisa passar a ceia de Natal estudando, não precisa pegar um livro de direito constitucional enquanto você vê os fogos de artifício da virada de ano, mas, na minha opinião, tirar uma semana de descanso com o edital publicado, sendo que você fez todo o trabalho prévio para chegar bem preparado nesse edital, é totalmente fora de cogitação tirar aí essa semana de descanso. Edital publicado é reta final de verdade. O sofrimento tem data para acabar. Então, como eu falei antes, você precisa usar isso a seu favor, até para ter argumentos para justificar para sua família, para seus amigos mais próximos, que você vai ficar ausente nessa reta final. Além desses 4 cenários que eu desenhei para você, existe ainda um 5º cenário, que é a situação em que o Natal não significa absolutamente nada para você. Eu já tive alunos assim, Thomas, vai ter Natal, Réveillon e tal, mas pra mim não muda nada, segue o baile, vamos continuar estudando. Cara, se esse for o seu caso, estude normalmente, mas entenda o seguinte, numa jornada completa de estudos, de aí aproximadamente 2 anos, em algum momento você vai precisar de um descanso planejado para cuidar da sua cabeça, recuperar suas energias e preparar o terreno para a sequência da sua caminhada. Eu, por exemplo, estudei 1 ano e 8 meses para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal e nesse período de 20 meses eu tive 2 descansos planejados. Eu comecei a estudar em janeiro, mais ou menos ali 8 ou 9 meses depois disso, lá para outubro do mesmo ano, eu fiz um intervalo ali de 11 dias para viajar para a Dinamarca para visitar meu pai, que sempre morou em outro país. E foi importante para mim porque eu vim estudando assiduamente há 8 meses, mais ou menos, praticamente sem parar, praticamente sem falhar. Já estava ficando meio cansado e pensei, cara, preciso visitar meu pai. Então vou fazer um intervalo aqui, não vou estudar nesse período, porque senão eu não vou nem conseguir estudar e nem matar a saudade da minha família. Então eu fui e depois de 11 dias eu voltei com energias recarregadas, com sangue nos olhos para continuar a minha trajetória. Depois desse intervalo, que aconteceu ali em setembro, outubro, no Natal e Réveillon eu também tirei uma semana para descansar, para aproveitar os amigos e a família, aproveitar que estava todo mundo de férias, recarreguei as minhas energias e depois comecei o ano seguinte totalmente com sangue nos olhos para dar a minha vida para conseguir a minha aprovação. Claro que o fato de eu ter me mantido assíduo nos estudos, antes e depois desses intervalos, ajudou muito a fazer esse break aí nos estudos com a consciência tranquila, que isso é muito importante. Quando você finalmente resolver fazer um intervalo, dar uma pausa, viajar, espairecer a cabeça, você tem que estar com a consciência tranquila de que você merece esse descanso. Senão você vai estar o tempo inteiro pensando nos estudos, quando na verdade era para você estar fazendo o contrário, pensando em todas as outras coisas, as coisas pelas quais vale a pena estudar e lutar para construir um futuro melhor. Só que se você nunca está em dia com seus estudos, fica muito difícil fazer um intervalo, fazer uma viagem, dar uma interrompida realmente nos seus estudos com a consciência tranquila. Você sempre vai estar pensando, caramba, eu deveria estar estudando, porque quando era para eu estar estudando, eu não cumpri minhas metas, e agora que eu estou viajando, eu deveria estar estudando e fica nesse ciclo que é muito prejudicial
para a sua saúde mental. E eu vou ficando por aqui. Se você entendeu esse vídeo, você deve ter percebido que em quase todas as situações eu acho que é importante descansar nessa reta final do ano em que tudo conspira a favor do descanso. Só que se o seu edital está publicado e principalmente se você fez todo o processo até a publicação do edital de maneira muito bem feita, não tem jeito, baixa a cabeça, foca nos estudos, conversa com a família e manda ver, porque o sofrimento tem data para acabar. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender como que o processo de estudo deve acontecer nessa reta final de ano, nessa época em que é tudo muito peculiar, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e principalmente do fundo do meu coração que você se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos gratuitos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.